Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, como sempre, com um tema super especial, né? Que é, se você não fizer sua parte na relação a dois, impossível, né? E é impossível mesmo. É um tema que tem muitas coisas pra gente conversar. Lembrando da regra das lives, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionado ao tema da live, você pode deixar aqui, eu respondo, tá bom? Mas e se eu tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre relacionamento a dois, Vânia, que não está relacionado com o tema da live, não dá para responder aqui, porque o nosso tempo ele é escasso, né? E aí a gente também tem que focar, né, gente? Senão a gente tangencia muito o assunto e acaba prejudicando as pessoas que estão aqui no nosso encontro ao vivo justamente para poder aprender sobre essa temática, tá bom? Recados iniciais, aqueles recados que eu sempre dou no início de live. Nossas lives ficam gravadas. A gente tem novas pessoas por aqui, pelas redes sociais, né? Hoje a gente completou 56 mil seguidores. Eu fico muito feliz com todos vocês. E a regra as lives ficam gravadas no meu canal do YouTube, tá bom? Para você ter acesso a esse conteúdo, não só esse que eu tô falando hoje, mas também a todos os outros conteúdos que a gente tem sobre ciúme, infidelidade, linguagem de amor, autoestima na relação a dois. É só você ir lá nos destaques do meu Instagram e procurar por live semanal, tá bom? Você vai ter esse conteúdo e muito mais. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos seus relacionamentos. Também tem um podcast. São dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois. E você pode ouvir enquanto faz atividade física, cozinha alguma coisa, enquanto organiza a casa, né, enquanto dirige. Nada melhor do que você fazer todas essas coisas enquanto está se edificando a sua relação a dois, tá bom? Certo? Vamos lá? Podemos começar? Essa live vai ser bem rápida. Eu fiz umas anotações aqui para poder compartilhar com vocês. O cenário tá diferente, né? Eu já tô na minha poltrona aqui de amamentação, já me preparando para o momento que a Helena vai chegar. Daqui a pouquinho ela tá por aqui. E importante, né? As pessoas às vezes me perguntam: Vânia, você vai fazer live até quando? Eu vou fazer live até quando der, gente. Né? Certamente ali, final de novembro, início de dezembro, a gente vai ter encontros ao vivo, tá bom? Então aproveitem ao máximo esses encontros para que a gente possa sanar todas as dúvidas de vocês, painel de perguntas e tudo mais, tá bom? Aí dou um tempinho e depois desse tempinho a gente volta. Oi, Kelly, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos lá. Por que eu decidi fazer essa live, tá? Eu vou falar pra vocês por que eu decidi fazer essa live. Porque eu comecei a ouvir muito de alunos, né? E de clientes o seguinte questionamento, né? Vânia, mas como é que a gente controla pensamento, né? Como é que a gente controla emoção? Como é que a gente controla comportamento? É muito difícil. Não tem um método mais fácil? Hoje, eu tava conversando com a minha massagista. Eu falei, vou falar de ti na minha live. E aí ela falou assim, nossa, não tem um botão que a gente aperta e ajuda a gente a controlar os nossos pensamentos? Não tem isso. Não existe isso, tá? Quando a gente fala de autocontrole, domínio próprio na relação a dois, seja de pensamento, seja de emoção e de comportamento, o que você vai precisar ter é muito comprometimento consigo mesmo, né? Muito comprometimento na hora de fazer aquilo que lhe compete, que é justamente a sua parte. E o que eu percebo muito é que as pessoas, elas querem terceirizar isso. Você pode ir ao psicólogo, você pode ir ao psiquiatra, você pode ir num coach, você pode ir, enfim, numa pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. O que essas pessoas, esses profissionais vão te ajudar na sua relação a dois? A fazer o que você tem que fazer? Claro que não. Vão te ajudar a dar ferramentas para que você faça aquilo que é necessário para o seu relacionamento, né? Ah, Vânia, mas isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio, a gente sabe disso. Mas, na prática, às vezes as pessoas esperam que esses profissionais, né, criem mecanismos para poder facilitar esse processo de autocontrole, de domínio próprio, tá bom? Como assim, Vânia? Na hora de controlar pensamento, emoção e comportamento, a gente tem técnica para isso. E a gente pode falar dessas técnicas aqui. Mas não tem uma programação neurolinguística, uma hipnose, não tem uma técnica da cognitivo comportamental, uma medicação que vai te ajudar a fazer a tua parte. Essa parte ela é sua e você vai ter que se empenhar, você vai ter que se dedicar para poder executar isso. E é difícil mesmo, né? Não é um processo fácil, é um processo trabalhoso.
Entende? Não é fácil você mudar o teu padrão de pensamento, o teu padrão de ação. Ele exige uma série de coisas, exige uma tomada de consciência. O que acontece, gente, na nossa vida como um todo, né? As pessoas estão inconscientes. É exatamente essa a descrição. Por que as pessoas estão como estão? Porque os relacionamentos estão como estão? Porque as pessoas estão inconscientes e disfuncionais, que a gente fala. Elas não estão trabalhando na sua melhor versão e elas não racionalizam isso, elas não entendem isso. Por isso que a gente precisa tomar consciência daquilo que a gente é, do que a gente tem feito, do que a gente tem pensado para a relação, da maneira como a gente tem sentido e se comportado. A gente tem que se esforçar para a mudança, e aí entra a parte do autocontrole, do domínio próprio, que é difícil pra caramba. E a gente tem que praticar essa mudança, essa transformação, muito até que vire um hábito. Virou um hábito, você vai ter essas atitudes mais funcionais, automatizadas. E aí você passa daquele estágio de inconsciente, disfuncional, para um inconsciente funcional. Essa é a etapa da mudança. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, entender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente muda para a relação, quando a gente se transforma para a relação e para a vida, a gente começa num processo de inconsciência disfuncional. Eu estou disfuncional, não estou na minha melhor versão e não percebo isso. Eu tenho a tomada de consciência, eu paro e penso, caramba, não tô sendo legal na relação. Eu tô sendo desleal, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo agressivo ou agressiva, eu tô sendo violento, né? Enfim. Eu tenho a tomada de consciência, aí eu começo o domínio próprio, o autocontrole. Eu começo a executar aquilo que é necessário para poder mudar o meu padrão de comportamento. Essa parte é uma parte muito difícil, porque ela exige muito de você. Você vai querer fazer aquilo que é mais fácil, que é de repente agir de maneira hostil com o teu parceiro ou tua parceira, agir de maneira disfuncional, e você vai ter que começar a se policiar e se programar para fazer aquilo que é certo. E quando você repete o novo comportamento, o teu cérebro absorve aquilo. Aquilo vira um hábito e fica muito mais fácil. É importante você entender isso, porque quando as pessoas estão passando por um processo de mudança, né, a mudança dói. E aí o que as pessoas pensam? Ah, Ivone, a mudança dói muito, eu não quero ficar passando por essa dor pro resto da minha vida, então eu desisto. Eu prefiro não mudar. Eu prefiro voltar a ser o que eu era antes. Mas aí é que tá. Quanto mais você insistir no processo de mudança, mais fácil vai ficar. Não vai ficar mais difícil. Porque o seu cérebro vai automatizando aqueles novos processos de pensamento, emoção e comportamento. Entende? E aí quando você menos espera, você está executando com mais facilidade. Hoje, a minha penúltima cliente do dia, ela me disse isso. Ela falou assim, nossa, Vânia, quem diria, né? Quem diria que... Por favor, deixa salvo, estou de plantão, quero ver depois, adoro você. Tudo bem, Isabelle, sempre fica salvo. No IGTV ou no meu YouTube, tá bom? Pode ficar tranquila. Bom plantão aí pra você. E ela falou assim, quem diria? Essa minha cliente, ela lutava, né, contra a questão da agressividade. Ela era muito irritada, né? Ela tem um temperamento mais colérico, de fato, mas ela não conseguia ter esse autocontrole, esse domínio próprio. E eu lembro do processo de mudança dela, foi muito difícil, porque né, a gente quer seguir o nosso instinto. E o que ela fez? Insistiu, e hoje ela falou, quem diria que eu iria conseguir, né? Por que ela conseguiu? Porque ela prosseguiu na mudança. Ela prosseguiu na transformação, ela não desistiu. Quando as pessoas começam a sentir a dor da mudança, elas dão um passo para trás. Elas desistem, né? Por quê? Porque elas pensam que eu vou sentir aquela dor para sempre. Então elas pensam, se eu for para sentir essa dor para sempre, eu prefiro ficar disfuncional, né? E aí desistem. Quando você insiste, aquela dor diminui, o novo comportamento fica automatizado, aquilo que era muito difícil passa a ser muito fácil, você fica mais funcional e você vai ver os frutos na sua relação. Então, o que eu quero dizer para você é fazer a sua parte, né? Porque o tema da live é justamente esse. Se você não fizer a sua parte, impossível. Fazer a sua parte não é um processo... É um processo trabalhoso. Eu não acho que é difícil. Às vezes é fácil, mas é trabalhoso. Às vezes é difícil pra caramba.
tá? É um processo trabalhoso, mas se você insistir, você consegue colher os frutos disso. Então, assim, não desista, não desista, né? A gente vê muitas pessoas cansadas de lutar pela relação. A gente vê muitas pessoas idealizando o relacionamento a dois, tá? Já leio, Ian, os comentários de vocês. Podem deixar aí que assim que eu tiver uma pausa aqui, eu leio e dou um feedback. As pessoas, elas idealizam muito a relação a dois, né? Porque a gente foi educado de uma maneira disfuncional para poder se relacionar. A gente foi educado de uma maneira muito romantizada a respeito do relacionamento, né? Pode ver. Como é que as pessoas, nos filmes, como são os relacionamentos, né? As pessoas são muito empáticas, as pessoas são muito sensíveis, as pessoas têm uma percepção excelente a respeito do outro, são românticas, entregam a linguagem de amor um do outro, é uma visão romantizada a respeito do relacionamento a dois. Então as pessoas elas vão se relacionar esperando que vai ser um pouco disso, e não é isso. É muita construção, e tem que ter isso também, né? Porque não dá pra ser só construção, só trabalho, não dá. É muita construção, e a construção exige energia da gente, né? E exige um discurso menos acusatório. Aí eu vou entrar no outro tópico. Tô saindo de um tópico, não sei se vocês estão acompanhando, que é o tópico: ninguém vai fazer a sua parte. Entende? O primeiro tópico é esse. Não tem programação neurolinguística, não tem hipnose, não tem técnica da cognitivo comportamental, não tem medicação que vai fazer você fazer aquilo que você precisa fazer. É só você ali. Então ninguém vai fazer a sua parte, entende? Não adianta você se vitimizar, às vezes as pessoas choram, se lamentam, dizem que é muito difícil, que não aguentam mais, que querem desistir, quase pedindo socorro para o universo, para os astros, para o campo energético, para Deus, para o divino, para o que vocês acreditam. E aí tá todo mundo olhando pra gente meio que dizendo, cara, vocês têm livre-arbítrio, né? Vocês têm liberdade para poder fazer as escolhas de vocês. Então, a gente não pode interferir muito daqui, né? As decisões são muito de vocês, a mudança vem de vocês. Então não adianta a gente ficar se lamentando que é difícil mesmo, mas é melhor a gente executar. E de repente a mudança chega. E aí a gente vai entrar agora num outro tópico super importante, né? Que é sair do discurso acusatório. Para você crescer, desenvolver na sua relação, você tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte é sair do discurso acusatório. Calma que eu vou explicar isso. Deixa eu ler aqui que tem 2 grandes comentários. Boa noite. Estou tendo problemas no meu relacionamento e já percebi isso, mas na hora que eu tenho que mudar, é como se tentasse ultrapassar uma barreira onde eu bato de frente comigo. Boa. É exatamente o que eu tô falando. Isso não é uma dificuldade sua, Ian. É uma dificuldade nossa. É uma dificuldade nossa. É muito mais fácil fazer aquilo que a gente já sabe. Imagina, gente, vamos lá. Vou dar um exemplo pra vocês. Só pra você ver que você não tá sozinho, tá? Imagina que você cresceu num contexto familiar extremamente agressivo, né? Onde você vê o pai gritar com a sua mãe ser violenta com seu pai. E aí você começa a entender que é assim que se discute a relação. É cômico, né? Mas enfim. Quando você vai pro seu relacionamento, isso não é para justificar o teu comportamento. Eu tô só explicando, tá? É diferente. Quando você vai pra relação, vai pra uma DR, você acha que você vai conseguir? Pode ser que sim, tá? Mas no geral, você acha que você vai conseguir sentar e dialogar harmoniosamente? Certamente não. Você vai trazer todo o seu histórico. É muito mais fácil você colocar em prática na sua relação aquilo que você já sabe, aquilo que você já domina, aquilo que já está automatizado em você. E de repente, aí você vai receber a proposta de você está com muita raiva, mas você não vai falar naquela hora. Você não vai conversar, você não vai dialogar. Você vai parar, você vai respirar, né? Você vai esperar a sua emoção baixar e quando a sua emoção baixar, você volta e faz o outro validar o teu parecer. Aí, para que isso aconteça, a gente vai ter que desconstruir várias crenças que você construiu. Por exemplo, crenças que as pessoas constroem para poder justificar essa agressividade na hora da raiva. Mas se eu não falar na hora, ou se eu não falar com raiva, a pessoa vai achar que aquilo ali não é importante. A pessoa, ela não vai achar que é importante se você gritar. A pessoa não vai achar que é importante se você agir de maneira descontrolada. Ela só vai achar que você não tem inteligência emocional. Entende? Ela vai entender que é importante quando você sentar e conversar. Da melhor maneira possível, preferencialmente. Porque aí ela vai te escutar de verdade, de fato. Então você vai ter que desconstruir um monte de ideias que você construiu
E você vai ter que ter um domínio próprio, que é difícil pra caramba, porque a vontade que dá, já que você teve esse histórico, é sair gritando e brigando e, enfim, agindo de maneira impulsiva. E de repente você tem que parar, respirar, repreender ali aquele impulso, aquela necessidade instintiva. Isso é fácil, Ian? Claro que não. Isso é muito difícil. É muito difícil. O que a gente quer, então? Olha isso. O que a gente quer, então, que aconteça? A gente quer que a outra pessoa entenda a minha raiva. Eu quero que o outro entenda a minha raiva. Porque eu tenho motivos para ficar com raiva. Você tem direito de ficar com raiva. Você não tem direito de manifestar sua raiva da pior maneira possível. Entende? E aí eu não quero fazer minha parte nessa hora. Por isso o tema da live. Se você não fizer sua parte, é impossível, desculpa. O outro não tem que aceitar a tua agressividade. Entende? O teu desrespeito, o teu descontrole emocional. Não é obrigação do outro. Ele tem que aceitar que você tem uma natureza humana e que às vezes você vai ficar com raiva sim, e triste sim, e frustrado sim. Mas você não pode manifestar isso da pior maneira possível, então você vai ter que ter esse domínio próprio. É difícil, Vânia. Seja bem-vindo. Para todos nós. É difícil para mim também. Mas eu vou te dizer, quanto mais você for controlando isso, mais fácil vai ficando. Então, eu quero te dizer que você falou assim, ó. É como tentar se ultrapassar uma barreira onde eu bato de frente. Isso acontece com todo mundo que está passando pelo processo de mudança. Todo mundo. Insista. Insista, 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 insista. E você vai colher os frutos. E essa insistência dói. Tá bom? Espero ter ajudado. Vamos para a próxima. Toda vez que existe alguma intriga entre eu e meu marido, ele simplesmente pega o celular e não me ajuda em nada, nem com o nosso filho. Ele fica nos esnobando. Seria falta da parte dele isso, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Né? É assim, a gente tem uma relação, né? Relação. Então, o que é a relação? Eu tenho uma responsabilidade com o outro. Eu tenho uma responsabilidade com o outro, a partir do momento que eu me relaciono. E essa responsabilidade, ela não vai acontecer só quando eu estiver bem. Entende? Eu não tenho que... É igual trabalho, né? Eu não vou trabalhar só quando eu tô motivada. Agora, gente, na boa. Eu tô com 8 meses de gravidez, eu tô fazendo uma live às 21h05 da noite. Eu não queria estar aqui. Entende? Eu queria estar deitada na minha cama assistindo minhas séries do Disney+, que agora eu baixei o Disney+, não é mais Netflix aqui. Mas eu tenho um compromisso, né? Com o meu trabalho, com a minha missão, enfim. Isso também acontece na relação. Às vezes eu tô chateada com meu marido, né? E eu não tenho vontade de fazer as coisas que eu me comprometi a fazer. Mas eu tenho uma responsabilidade, assim como ele tem essa responsabilidade comigo. Então eu vou e faço. Você entende? Eu vou lá e faço. A gente tem que parar com essa mania de fazer aquilo que a gente quer. Não dá pra gente fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E às vezes é difícil pra caramba fazer o que é certo. Então quando ele age dessa maneira, sim, ele não tá fazendo a parte dele. Por quê? Porque ele tá, enfim, equilibrando o sistema relacional. Eu tenho uma live que fala só sobre isso, né? Tá querendo fazer com que você sinta exatamente o que ele está sentindo. Ó, você disse assim, não me ajuda em nada com o nosso filho, fica nos esnobando, né? E você jamais tem que colocar, se aproveitar do seu filho, né? Pra poder se vingar. Isso acontece muito. Muito, muito. Isso não acontece pouco, isso acontece muito. A gente vê aí pais e mães que às vezes agem de maneira indiferente ou agressiva com os filhos para provocar o seu parceiro ou a sua parceira, né? Isso definitivamente não é fazer a sua parte na relação. Eu acredito que isso esteja mudando bastante, porque a visão de maternidade, paternidade tem melhorado. Eu acho que poderia melhorar a passos mais... Poderia melhorar mais rápido. Não tem melhorado tão rápido quanto a gente espera, mas tem melhorado. Eu acredito muito nisso, eu tenho percebido muito isso. Não existe isso. Você tá com raiva, você tem que aprender a controlar essa emoção. Isso é fazer a sua parte. E fazer os cuidados com seu filho, e com a sua relação, e com a sua casa, e com o seu trabalho, como você deve, né? Isso é básico. Então, sim, Isabelle, infelizmente, ele não está fazendo a parte dele nesse momento. Peça pra ele assistir essa live, tá bom?
Meu parceiro não me procura depois de uma briga e sempre vou atrás para conversar. Talvez eu deixe pra lá. Seja a minha parte a se fazer. Olha, muito complexa essa tua pergunta, porque tem muita coisa por trás disso. Muita coisa por trás disso. E tem a questão da linguagem de amor, né? Tem a questão das tuas habilidades. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Às vezes, numa relação, eu tenho mais facilidade de fazer algumas coisas que meu marido não tem. E meu marido, ou meu parceiro, minha parceira, tem mais facilidade de fazer coisas que eu não consigo fazer. Quando você vem para a relação a dois, aquela habilidade que era sua, ela passa a ser nossa. Como assim, Vânia? Como assim? Por exemplo, se você tem mais facilidade de perdoar, né? Não é nem perdoar, não é essa palavra, mas de se reconciliar. Às vezes, um dos parceiros tem mais facilidade de se reconciliar do que o outro, né? E o outro tem mais facilidade, por exemplo, de, não sei, tomar iniciativa para as coisas da relação. Bora pegar um exemplo aqui qualquer. Então, vocês podem combinar, né? Vocês podem negociar entre vocês que como você tem mais facilidade para poder conversar, né? Buscar o outro depois de uma briga, de um conflito, você faz isso. Já que o outro, por exemplo, te entrega coisas que você não entrega, tipo iniciativa, criatividade, tomada de decisão, seja lá o que for. Não tem problema nesse caso, porque você tem mais facilidade, você aceita esse papel, o outro tem facilidade em outras coisas que você não tem, que você não faz, ele aceita esse papel, e aí? Então, todo mundo está fazendo a sua parte? Sim. Fazer a sua parte não é necessariamente fazer as mesmas coisas que o outro consegue fazer, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo. Mas ter essa relação assim equilibrada. Eu entrego isso, você não me entrega exatamente isso de volta, mas você me entrega outras coisas que eu não te entrego. Tá todo mundo fazendo a sua parte aí. Tá dando pra entender isso, né? Não precisa necessariamente pra gente fazer a nossa parte, a gente fazer as mesmas coisas. Porque a gente tem habilidades diferentes, dons diferentes, missões diferentes, temperamentos diferentes. E a mesma coisa vale, vou te falar, pra linguagem de amor aí. Por isso que eu te falei que tem muita coisa aí atrás do que você tá falando. Por exemplo, você falou assim, ó, meu parceiro não me procura depois de uma briga e sempre vou atrás pra conversar. Às vezes, você, por exemplo, tem uma linguagem de amor que a gente chama de palavra de afirmação. Você precisa a conversa, o diálogo. E ele tem uma linguagem de amor diferente da sua. Então você precisa ir lá e verbalizar. E você não faz isso só pra se reconciliar com ele. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Você faz isso às vezes pra ficar bem com você mesma. Você tá entendendo? E se você não entende isso, às vezes você fica mal, porque você se sente péssima, né? Eu tô resolvendo uma questão que nem eu problematizei, mas você não tá resolvendo pela relação, às vezes, você tá resolvendo por você mesmo, porque você sente uma satisfação de alinhar, de aparar as arestas naquele momento, entendeu? Então, tá entendendo que às vezes tem tanta coisa por trás, tem a tua satisfação inconsciente, né, de fazer aquilo, tem a sua linguagem de amor e tem a sua habilidade que é diferente da habilidade dele. Então, talvez você esteja sim fazendo a sua parte, fazendo esse resgate, essa reconciliação e sente que não, porque o que as pessoas nos ensinam? Não, se foi ele que errou ou ela que errou, ele ou ela que tem que vir atrás, que resolver, mas às vezes você não tá bem emocionalmente com esse cenário, com essa situação. Não tem problema você tomar a iniciativa de ir lá e fazer a reconciliação. Tem problema você assumir uma responsabilidade que não é sua. Né? Você falar assim, a culpa é minha, me desculpa. Não. A culpa é sua, você começou e tem que assumir e pedir desculpa. Ou ela tem que assumir e pedir desculpa. Mas resgatar esse bem-estar pode ser sua parte também. Então, se você faz isso, não significa que o outro necessariamente está fazendo não está fazendo a parte dele. Deu pra entender? Complexo, né? É que vocês fazem umas perguntas que elas são complexas de responder. Vamos ver se tem mais comentário por aqui. Boa noite, muito obrigada, você é ótima. Obrigada. Sempre que discutimos, só eu busco levantar a bandeira branca. Ele, muito orgulhoso, nunca me procura para pedir desculpa. Como lidar? Mas eu acabei de explicar isso. Né? Às vezes, ele tem mais dificuldade, veja bem. Às vezes, você tem mais facilidade de
estabelecer a reconciliação. Não tem problema, desde que ele te entregue outras coisas que você não entrega. E eu tenho certeza que nessa relação, a pessoa que está do seu lado entrega coisas que você não entrega. Você tá entendendo? E tudo bem. Então, tudo bem. Eu tenho mais facilidade para reconciliar, ele tem mais facilidade para tomar iniciativa, decisão. Tá bem equilibrado isso aqui. Entende? Mas se ele não entrega nada, nada, nem a reconciliação, nem a iniciativa, nem outras coisas boas, aí você tem que parar e pensar, por que eu estou nessa relação, né? O que essa pessoa me entrega, né? Por que eu estou entregando tanto e não estou recebendo de volta de alguma forma, né? Tá bom? Obrigada, de nada. Eu posso participar da sua live? O exemplo que você usou comigo aconteceu mesmo na minha vida. Eu não acho que justifique o que aconteceu na minha vida, mas eu sei que hoje tem uma participação no que eu vi hoje. Perfeito. Isso aí acontece na vida de muitas pessoas, não só na sua, tá? Vamos falar agora sobre discurso acusatório, né? O discurso acusatório é definitivamente uma das coisas que impossibilita as pessoas de fazerem a sua parte, tá bom? Que bom que deu para entender, ótimo. O discurso acusatório definitivamente é um grande impeditivo para que você faça aquela parte que te compete. Por quê? Porque quando você está no discurso acusatório, você só vê o outro. O outro é isso, o outro é aquilo. O outro age dessa maneira, o outro pensa dessa forma, o outro se comporta, o outro precisa melhorar. Você nunca, nesse discurso acusatório, vai conseguir parar e olhar para você. E se você não se percebe, você não muda. A gente só muda quando a gente se percebe. Por isso que a gente vai pra terapia, por isso que a gente faz curso de casal, por isso que a gente se inscreve no Casales, né, que é o meu curso para casais. Por quê? Porque eu preciso me perceber, me dar conta das coisas que eu tenho feito que não têm sido funcionais. Senão eu nunca vou conseguir aparar as arestas, modificar o meu comportamento, fazer a minha parte. Então, como é que a gente faz então para sair desse discurso acusatório, Vânia? Primeiro se perceba, tá, gente? Gente, é muito comum isso. Você vai para uma briga, é muito difícil você encontrar alguém que assuma a sua vulnerabilidade, entende? Eu fui assim, eu agi dessa forma, eu sei que eu errei nisso, né? As pessoas são muito acusatórias. O fulano agiu dessa maneira, a ciclano agiu dessa forma. Se não tivesse feito isso, as coisas aconteceriam de maneira diferente. Então, quando você tiver num conflito, numa desconstrução, se você quiser fazer a sua parte na relação, comece a se perguntar o que você fez que não foi legal. Mesmo que a outra pessoa tenha agido de maneira bastante hostil, tá? Para e pensa, o que eu fiz? Às vezes eu fui provocativo, né? Às vezes eu dificultei o processo, às vezes eu criei algum tipo de resistência, às vezes eu fui agressivo. E eu preciso melhorar nessas questões. Então, se você não parar e se avaliar, olhar para dentro, como é que você vai se dar oportunidade de crescimento e desenvolvimento? Por isso que quando a gente faz um trabalho, seja com os nossos clientes, seja com os nossos alunos, a gente trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? A pessoa chega e começa, Vânia, porque eu briguei mesmo, e falei isso, e disse aquilo, e a pessoa falou isso pra mim. Você acredita que a pessoa agiu dessa maneira? E a pessoa teve a coragem de me dizer, eu falei, tá bom, tudo bem, entendi, validei, ok. Verdade, realmente, alguns comportamentos da pessoa não são funcionais, não são legais, mas e você? Né? Como você se comportou? Como você se sentiu? E por que você se sentiu assim? Né? E de onde vem esse sentimento? Né? Essa percepção de si, ela precisa acontecer. E essa percepção de si, ela tem um passo a passo, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Se você não tiver essa percepção de si, se você não seguir esse passo a passo, dificilmente você vai fazer a parte que lhe compete na relação a dois. Qual é esse passo a passo, Vânia? Quando você estiver mal, né? Quando você estiver nesse cenário que eu tô falando, de discurso acusatório, de apontar o outro, a disfuncionalidade do outro, você começa a se perguntar: o que eu estou sentindo? Primeira pergunta. O que eu estou sentindo? Às vezes as pessoas têm dificuldade de responder o que estão sentindo. E o que você está sentindo é muito mais simples do que você consegue imaginar, porque a gente só tem 5 emoções. A gente só tem 5 emoções. Às vezes eu pergunto para as pessoas: o que você está sentindo? Ivânia, não sei, né? Não sei não. Ou você está alegre, ou você está triste, ou você está com raiva, ou você está com nojo, ou você está com medo.
Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. As 5 emoções. Se você estiver sentindo mais do que isso, você deve estar sentindo, você está tendo sentimentos, que é a conjunção de emoções, como a frustração, que é a junção da raiva com a tristeza, né? Então você tem que definir o que você está sentindo. Eu estou sentindo raiva, por exemplo. Depois que você definiu o que você sente, você tem que se perguntar por que você está sentindo aquilo. Ah, eu estou sentindo raiva porque o outro frustrou minha expectativa. Então, eu estava naquele discurso acusatório do o outro agiu dessa maneira, o outro foi egoísta, o outro só pensou em si, o outro não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse, a gente tinha um combinado, enfim. Então, sai do discurso do outro, define o que você está sentindo raiva e por quê? Porque o outro frustrou minha expectativa. Então, você está com uma expectativa frustrada, você não sabe lidar com essa frustração. Talvez você precise melhorar a tolerância à frustração. Então, eu saio do discurso do outro, daquele discurso acusatório em relação ao outro, e passo a olhar para mim, o que eu estou sentindo, né? Por que eu estou sentindo? E aí é muito mais fácil de eu ressignificar as coisas. De repente, nessa análise, eu me percebo o quê? Intolerante à frustração. Quando as coisas não acontecem da maneira como eu espero, eu não sei reagir emocionalmente àquilo. E aí eu ajo de maneira agressiva também, né? Eu ajo de maneira disfuncional. E por quê? Né? Aí a gente geralmente vai lá para a história de vida da pessoa. Onde é que vem? De onde vem essa baixa tolerância à frustração? Né? Me fala um pouco aí da sua história de vida. Claro que isso é um trabalho longo, tá, gente? Não é assim simples. Tem que ser simples porque a gente tá falando na live, mas de onde começou todas essas coisas, né? E aí você vai arrancando um monte de coisa do aluno, do cliente, você vai percebendo um monte de coisa que ele vai te trazendo, né? Então ele vai te dizendo que, sei lá, na história de vida dele ou dela, ele passou por muitas situações de não ser prioridade, não ser importante, ser muito criticado, ser excluído, ser esquecido. Então ele não gosta de estar nesse lugar, né? Onde ele é esquecido, ele é excluído, ele não é importante, ele não é relevante. E como eu posso não ser relevante na minha própria relação? E aí eu vou ter que ajudar essa pessoa e essa pessoa vai ter que se ajudar a ressignificar aquilo. Então, por exemplo, eu estou com raiva porque a minha expectativa foi frustrada. E eu tenho uma baixa tolerância à frustração porque um dia eu me achei não importante na minha história de vida. E eu tô me sentindo exatamente assim agora na minha relação, não importante, não relevante. E aí a gente ressignifica isso. Como, Vânia? Aí você vai ter que ressignificar isso na sua cabeça. Por exemplo, nessa situação, uma boa forma de você ressignificar isso é você pensar: o fato da pessoa, sei lá, não ter feito algo que vocês combinaram, né? Em um determinado momento, de preferência que não fira valores, tá? Não significa que você não é importante. Não significa que você não é relevante. Significa apenas que a gente não é linear, né? Que a gente não é perfeito, que a gente não vai acertar sempre. Às vezes a gente vai esquecer, às vezes a gente vai romper com alguns compromissos. Entende? Isso não é o ideal, mas isso acontece. Acontece com a natureza que a gente tem, né? Que é uma natureza humana, que ela é uma natureza oscilante. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, às vezes, a pessoa realmente esqueceu, às vezes ela realmente não tinha energia emocional, sei lá, qualquer outra ferramenta para poder te entregar aquilo, que ela talvez até tenha se comprometido a te entregar. Você entende? Então, assim, conversa com a pessoa e entenda o que ela está sentindo, entenda o que ela está passando, vivendo, que vai ficar mais fácil de você saber administrar essa questão. Entende? Aí, gente, aí você sai do discurso acusatório, você começa a fazer a sua parte, que é não só julgar o outro, apontar a disfuncionalidade do outro, olhar para si, e aí você se dá uma super oportunidade de se desenvolver, crescer. A relação, eu não lembro qual foi o filósofo que falou isso, se foi Platão, mas eu vou lembrar. Dizia que a relação era uma super oportunidade pra gente ser um ser humano melhor, né? A gente enxerga muito a maternidade, a paternidade como oportunidade de crescimento, mas a relação a dois, ela é uma oportunidade de crescimento.
ela é uma oportunidade de autoconhecimento, ela é uma oportunidade de autocontrole, de domínio próprio, ela é uma oportunidade de empatia, entende? Desenvolver empatia e outras variáveis a mais, tá? Para fechar com chave de ouro, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não tem. Para fechar com chave de ouro, depois de você fazer esse passo a passo que eu ensinei aqui, que é definir o que você está sentindo, por que você está sentindo, ressignificar aquilo que você está sentindo, tenha estratégias para lidar com cada uma das emoções. É assim que a gente desenvolve a inteligência emocional, tá? Como assim, Vani, estratégias? O que é terapêutico para você quando você tá triste? Você precisa chorar? Tem gente que chorar fica pior, né? Mas tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu tô triste, eu preciso chorar. Pra mim, chorar é uma coisa impressionante. Eu choro e fico ótima. Tem gente que precisa escrever alguma coisa. Tem gente que precisa desenhar. Tem gente que precisa fazer uma atividade física. Tem gente que precisa fazer uma arte marcial. Não sei. O que você precisa fazer quando está triste? O que você precisa fazer quando está com raiva, né? Eu preciso, sei lá, sair do ambiente, mudar de assunto, mudar o foco de atenção daquilo que me irrita. Quando eu tô com medo, eu preciso bloquear o pensamento. Enfim, você precisa saber como você funciona. O que funciona para você. Eu tenho certeza que se você conseguir colocar isso em prática, você vai ter muito mais equilíbrio para lidar com aquela situação que ela é aversiva para você e você vai ter muito mais facilidade de fazer realmente a sua parte. Certo? Essa live é uma live mais complexa, né? Vocês sentiram? Isso. Tem muita coisa aqui pra gente discutir. As perguntas de vocês, por exemplo, vocês fizeram poucas perguntas. Hoje vocês estão mais caladinhos, mas são perguntas que a gente tem que avaliar uma série de variáveis. Mas a gente precisa entender tudo isso para poder se desenvolver como casal, né? Eu sempre falo aqui, não tem como. Relacionamento, gente, bem sucedido, exige educação. É basicamente isso. Exige autoconhecimento, exige autocontrole, domínio próprio, né? E a gente tem como fazer isso. Só que a gente tem que se empenhar para que as coisas aconteçam. A gente tem que gastar um pouquinho de energia. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, Fernanda. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem tranquilas, essa live vai ficar gravada. A gente vai tirar trechos dessa live para poder jogar no Instagram, como a gente sempre faz, que são os nossos famosos Nutella. E quarta-feira que vem a gente tem muito mais, tá bom? Beijos, boa noite. Foi um prazer ter vocês por aqui. Tchau, gente. Tchau, boa noite.